Este nosso segundo painel... obrigada. Vamos abordar o tema Desafios das políticas públicas visando acesso ao tratamento. Qual a importância da criação dos PCDTs específicos para maior qualidade de vida aos pacientes? Vou convidar aqui ao palco, enquanto nós estamos trocando aqui água e copos para os nossos convidados palestrantes, para compor a mesa. Liane Silva, mãe da Caroline, diagnosticada com Dravet, professora e líder do grupo da Dravet Brasil. Cristine Coquier, doutora Cristine, por favor, neurologista. Chefe da Neurologia da Santa Casa de São Paulo e diretora de Epilepsias Raras da Associação Brasileira de Epilepsia, a doutora Cris vai coordenar este painel. Convido também Andréa Bessa, economista, advogada, coordenadora jurídica da Casa Hunter e assessora jurídica da ABE. Tenho o prazer também de chamar à mesa Santuza Santana, farmacêutica, especialista em Sistema Único de Saúde, SUS, e presidente do Instituto DNA. Carolina Rolo, farmacêutica, líder de acesso ao mercado na UCB. Por gentileza, à mesa. E tenho o prazer de convidar Dr. José Luiz Gomes do Amaral, assessor do secretário estadual da Saúde de São Paulo, Dr. Eleusis Paiva. As perguntas, então, podem ser encaminhadas durante toda aqui as falas dos nossos convidados. Passo a palavra agora à coordenadora deste painel, doutora Cristine, por favor. Eu gostaria, primeiro de falar para vocês que a emoção é grande da gente que a emoção é muito grande de ter conseguido fazer tudo isso, né? Então, eu acho que a gente estar aqui hoje concretizando ou tentando concretizar todas essas ideias que a gente vai colocar no papel, isso é muito importante para todos nós. Principalmente, né, falando das doenças raras, das epilepsias raras. Então, eu só vou contar um pouquinho de como que eu cheguei até as epilepsias raras. Eu sou neurologista de formação, eu faço tratamento de epilepsia já há muito tempo, não sou neuropediatra, mas, alguns anos atrás, a Paula chegou no meu consultório com um filho dela, que é o filho do Dani, e eu disse assim, doutora, encaminhada por uma colega, e disse assim, doutora, por favor, o que a senhora pode fazer para ajudar o meu filho? E aí entra dentro daquilo que a Letícia estava comentando, que a gente comentou tanto no painel passado, em relação, quer dizer assim, ao não conhecimento. É lógico, a mutação do Rafa tinha sido recém-descoberta, fazia 2 anos, então muito pouco conhecimento se tinha a respeito. Não porque não se soubesse, mas porque era muito novo. Então, esse papel da genética, hoje em dia, ele está mudando, vamos dizer assim, o paradigma. Eu sempre falo isso para os residentes, o paradigma do tratamento e diagnóstico desses pacientes. Então, a importância de nós termos justamente o diagnóstico com os testes genéticos, muitas vezes as doenças ainda não foram descobertas. Então, o fato de um teste genético ser negativo hoje não quer dizer que ele vai ser negativo amanhã. A cada minuto que a gente está conversando aqui agora, vamos dizer assim, alguma doença genética está sendo determinada. Então, vocês vejam a importância, né, da gente ter esse diagnóstico, como nós falamos antes. Mais uma vez, eu ressalto aqui a questão da parceria público-privada. Então, como o André nos falou, essa é a dificuldade que nós temos, são exames caros, são tratamentos caros. Então, se nós conseguirmos justamente essa questão da parceria público-privada, junto às empresas que estão aqui com a gente, né, então, eu acho que o Behind the Seizures, a gente já conversou muito com o Márcio sobre isso, de trazer isso para o nosso país. Porque, às vezes, não é que o governo não queira, né? Mas, às vezes, é que não existe a possibilidade de nós darmos acesso a tudo isso.
E eu acho que, quando a gente vai falar um pouco de tratamento agora, que é justamente o mote do nosso painel, a importância, então, do diagnóstico e do tratamento já foi comentado em relação à síndrome de Dravet, então, vou contar do SN8A. Então, quando a Paula chegou lá, a gente foi estudar sobre isso. A gente arregaçou as mangas junto com o Daniel. Daniel, uma pessoa extremamente incansável, como já foi comentado aqui. E, a partir daí, junto com a associação nos Estados Unidos, a gente começou a entrar nessa vida. E, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, e foi publicado neste ano, um guideline de tratamento, de diagnóstico do SN8A. Isso já existem para as outras doenças, como nós vimos aqui, para o Dravet e tudo mais. Mas, então, assim, para justamente aumentar esse conhecimento. Na realidade, o SN8A não é só a epilepsia, a gente tem todos os outros eventos, né? A gente tem as alterações de sono, alterações motoras. Então, o conhecimento melhor da doença como um todo, para que ela seja tratada adequadamente. E a questão do tratamento, então, justamente isso, quer dizer, assim, o tratamento, a mesma coisa aqui no Dravet, no SN8A, nós temos medicações específicas. Então, o conhecimento dessas medicações, que não são medicações caras, são medicações antigas, mas que eu tenho certeza que muitos médicos, mesmo neurologistas, não conhecem, não sabem que a gente precisa associar bloqueadores de canal de sódio para tratar esse paciente. Então, gente, o que eu digo para vocês, quando nós chegamos aqui, a Luciana falou, nossa, eu estou me sentindo num evento nos Estados Unidos. Por que a gente falou dos Estados Unidos? Porque lá existe essa questão das associações, as associações promovendo, né, de pais e junto com a parceria público-privada, promovendo uma melhor pesquisa e um melhor desenvolvimento no tratamento dessas doenças. Então, falando agora especificamente de tratamento, então já falei um pouquinho em relação ao SN8, o Dravet já foi comentado aqui, e eu gostaria de falar agora também das coisas que a gente fica triste, que não estão disponíveis, mas existem tratamentos já disponíveis. Por exemplo, para o que a gente chama da lipofuscinose seroide, nós temos disponível no SUS, por uma luta, quer dizer assim, que foi um caminho que se trilhou, e hoje em dia a gente tem a disponibilidade do tratamento da lipofuscinose, que tem um quadro de epilepsia associado, mas tem outras alterações motoras, e que está disponível no SUS. Então, é possível. Claro que a gente não vai contemplar tudo, mas é possível fazer acontecer. E eu acho que é por isso que nós estamos aqui. A gente quer fazer acontecer. Né? Esse foi um sonho que a gente teve lá atrás, né, Dani? E que a gente hoje concretiza aqui, e eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos, e que nós vamos, então, mitigar, né, diminuir, aumentar a pesquisa para tentar justamente diminuir esse tempo, esse gap de diagnóstico e do bom tratamento, do tratamento com uma medicina de precisão para as nossas crianças, para os nossos pacientes. Seria isso, minha gente. Obrigada, doutora Cristine Cuquier. Passo a palavra agora para Andréa Bessa, economista. Tá ligado? Ah, tá. Gente, bom dia, tudo bem? Bem, boa parte aqui pegou bastante coisa que eu vi que vai sobrar um monte de pergunta depois aí, vai ser dose. Mas eu queria primeiro começar falando do Fonajus, que a nossa deputada falou aqui, realmente foi bem decepcionante. É um evento de extrema importância, só para vocês terem ideia, porque é um evento onde todos os juízes e representantes do judiciário estão presentes para escutar, para interagir em algumas decisões importantes sobre saúde. E são juízes do país inteiro. E aí, eu fiz um texto, até coloquei no meu LinkedIn, depois eu posso dividir com vocês, porque era um espaço tão importante para a sociedade civil, tão importante, e não tinha sociedade civil. Então, assim, não tinha nenhuma oportunidade para a sociedade civil expressar o que ela pensa, como ela está sendo afetada com relação a essa decisão. E foi muito engraçado, porque o Gilmar Mendes ele trouxe uma fala que eu achei extremamente forte, que ele colocou o seguinte, que o judiciário é taxado como fomentador da desconstrução de políticas públicas no SUS. Eu achei isso de um peso tão grande.
E aí eu quero contar um pouco a historinha, porque eu acho que é importante para vocês entenderem e vocês começarem a criar suas próprias teses sobre o assunto. O histórico de como começou todo esse julgamento no STF não é algo recente, tá, gente? Isso aí começou de uma briga dos estados e municípios com relação a quem pagava a conta. Então, essa briga é grande. Então, aí começou uma briga aí, quem paga a conta. E os municípios eram os que mais reclamavam, porque, de fato, determinado tratamento trazia um sufoco para os municípios e a União não fazia esse repasse para os municípios. Então, havia uma desproporcionalidade no custeio disso. E os municípios reclamaram. De fato, determinados tratamentos, a União deveria ter a competência de fazer esse repasse para os municípios. Para resolver isso, o Gilmar Mendes, que era o detentor dessa ação, ele criou uma grande comissão de discussão, onde veio participar os municípios e a União. Foram, né, ainda porque essa comissão ainda está em andamento, 12 membros representantes de estados e municípios e 12 membros representantes da União. Desses 12 da União, nós temos um que é usuário do SUS. Olha que justo, hein? Então, nós temos aí 12 mais 11 versus 1. Aí já dá para a gente entender um pouco o conceito da balança de justiça, né, que a gente tem. E aí, essa discussão começou em cima da questão do custeio. Chamando a isso, tinha um outro recurso em julgamento, que era do dever do Estado em fornecer medicamentos. E veio uma pressão muito grande, dizendo que o judiciário estava utilizando o seu poder para poder estabelecer quais eram as políticas públicas, e não o SUS que estava estabelecendo quais eram essas políticas. Bem, aí vem meu contraponto, que eu não posso deixar de colocar, né? Se o usuário está indo até o SUS solicitar alguma coisa, significa que as políticas públicas estão ausentes, estão falhando em algum momento. Então, já cai por aí esse discurso, né? Então, a gente acaba por aí. E aí começou toda essa discussão, e aí chegamos na decisão de estabelecer critérios de acesso, porque, de fato, o governo veio dizer que não tinha como bancar, né, custear o tratamento de pacientes, porque isso poderia levar a um prejuízo imenso ao atendimento primário no SUS. Vamos supor que os recursos, aí nós temos aqui um representante do Estado que pode, né, até rebater isso aí, mas digamos que isso de fato seja verdade, né? Digamos que, de fato, os recursos, a gente sabe que os recursos são limitados, ninguém está contrapondo isso, mas veja, qual que é o teto de investimento em saúde, Santuza, por favor? Pedir ajuda aos universitários? E quanto que é hoje que é investido em saúde? Então. Olha para você ver, somente 60% é investido em saúde do que é devido investir. Então, falta financiamento? Ou será que o dinheiro que é destinado à saúde não está indo para a saúde? Né? Então, isso é um contraponto da sociedade civil que também não foi, em nenhum momento, né, colocado em xeque. Aí, o judiciário reclama que a gente teve, entre 2022 e 2023, a gente teve um aumento de 21% da judicialização. E só agora, em 2024, a judicialização, nós estamos em 685 mil novas ações. Aqui nós estamos falando da saúde suplementar também, tá, gente? De fato, o aumento, o que a gente tenta colocar para o judiciário é que o paciente não tem interesse na judicialização. Ninguém quer a judicialização, a não ser os advogados. A não ser os advogados, né? Na realidade, aqueles que constroem o direito de uma outra forma. Não é meu caso, pelo amor de Deus. Mas a judicialização ela não é interessante para o paciente. Porque o paciente ele ingressa com a ação. Gente, vocês me cortam no tempo aí, porque o advogado é um bicho terrível, né? A gente tem um problema que o paciente ele ingressa com a ação. Às vezes, a decisão sai em 30 dias, mas o paciente recebe o remédio em 2 anos. E olha lá. Né?
Então, eu até encontrei com a menina do Ministério da Saúde, que era a gestora lá, e ela falou, pelo amor de Deus, eu fico toda hora com pedido de prisão. Aí eu falei para ela, sinto muito, vai continuar, porque não tem como. A única chance da gente tentar fazer cumprir a decisão é com pedido de prisão do gestor. Mas, enfim, de todas as perguntas desse julgamento que ficou, né, que está pendente ainda, ficou uma grande dúvida no ar. Né? Ainda tem dúvidas sobre o custeio, então ficou decidido o seguinte, olha, todo tratamento que ele tiver um custo anual acima de 210 salários mínimos, a responsabilidade é da União, não é mais os estados e municípios. Né? Lógico, a gente vai ter aí uma regra de tempo, porque tem ações em andamento, então o município está pagando, então tem uma composição que eles estão se acertando aí, eles chegam no acordo. Mas ficou faltando alguns critérios. Então, por exemplo, quais são os critérios constitucionais para o acesso ao medicamento não incorporado? Esse é um grande problema, principalmente para raras e tratamentos mais especializados e crônicos. E aí a gente tem alguns outros problemas. A medicina baseada em evidência. Nossa, isso aí virou um tema agora filé mignon. Porque é tanto especialista que não é da área médica falando de medicina baseada em evidência que é um negócio impressionante. Aquela pirâmide, então, não aguento mais ver aquela pirâmide. Só que ninguém vem fazer o recorte disso em alguns aspectos éticos, porque, por exemplo, criança, na área pediátrica, eu não tenho como fazer, né, me corrijam os doutores aí se eu estiver errado, mas não tem como fazer estudo de placebo em criança, é proibido, não é? Então, como que eu vou demonstrar que houve o estudo de placebo em criança? Não posso. Aí nós vamos para raras. Como que eu vou trazer um número de estudos de pacientes em raras, sendo que o meu número de pacientes para estudo ele é reduzido? E detalhe, eu tenho ainda que contar com o interesse das farmas, porque quando a farma ela vai fazer um estudo clínico, ela tem um interesse econômico depois de fazer a venda do seu medicamento. Se eu tenho 300 pacientes no país para ter exploração econômica, quantos pacientes eu vou ter que usar para esse estudo? E detalhe, a nova lei da pesquisa clínica, que foi um avanço, um marco para os pacientes, porém, ela deixou um item que foi vetado pelo presidente, e isso trouxe um grande prejuízo. É o tempo de obrigatoriedade das empresas, principalmente no nosso caso de doenças raras, que a empresa é obrigada em fornecer o medicamento para o paciente. Isso afasta ainda as pesquisas clínicas, porque a empresa ela tem que fazer o estudo com 30, tem 300 para ela explorar economicamente, e esses 30 ela tem que manter o resto da vida. Então, assim, tem vários pontos que não foram levados em consideração, eu não vou conseguir trazer todos eles aqui, mas tem mais um que eu quero trazer, viu? Porque foi tão polêmico que a gente não podia falar lá, sabe? Dá vontade de gritar lá. Aí foi utilizado também uma regra que chama-se o teto do PMVG. Né? Então, por exemplo, o juiz, quando ele concede um medicamento, o Estado só vai poder fornecer na ação judicial desde que esteja dentro desse teto. Ótimo, concordo, também sou a favor. Só que a responsabilidade em trazer o orçamento dentro desse teto é do paciente. Vai vocês na farmácia e vira para o farmacêutico que ele não compra o medicamento por este teto e fala, eu preciso de um orçamento pelo teto do PMVG. Que farmácia que vai te dar isso? Nenhuma. Que distribuidor que vai te dar isso? Só aquele que tiver já com algum tipo de parceria estatal. Senão, também não vai ter, porque ele não comprou por esse teto. Então, a gente tem brigado para que essa responsabilidade ela seja da União em trazer esse orçamento para os autos, e não do paciente. Né? O paciente não tem condições de trazer isso. Então, assim, foram alguns pontos que a gente levantou, que nós estamos questionando os embargos declaratórios dentro do processo, além de competência, de forma de julgamento, mas o mais importante para a gente é esses, de como que a gente vai fazer essa discussão dos medicamentos que ainda não estão incorporados, né? Como que nós vamos trabalhar isso, como que nós vamos trabalhar a questão dos medicamentos, que a Conitec, aí uma coisa importante, 1 minuto eu prometo,
a gente trouxe, o processo ele trouxe a Conitec como órgão balizador dessa questão, e, às vezes, a Conitec ela tem critérios que não têm a nossa participação social e critérios bem claros que façam a incorporação desse medicamento. Às vezes, os critérios são mais econômicos do que, efetivamente, critérios sociais e de benefício à saúde pública. Então, nós temos essas barreiras que nós estamos enfrentando. Não vamos desistir, né? Óbvio. Desculpa, gente. Aqui no meu microfone. Isso, obrigada. A briga é muito boa mesmo, viu, doutora Andréa? E vamos continuar discutindo os demais critérios que, porventura, a doutora queira colocar, com as perguntas de vocês que já estão chegando aqui para a nossa mesa. Eu passo a palavra agora a Santuza Santana, especialista em SUS e presidente do Instituto DNA. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo a oportunidade e o convite de falar de participar dessa mesa e falar um pouco sobre acesso ao tratamento. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de 1,70 m e alguma coisa com meu salto, né, um pouco menos sem ele. Tenho o cabelo curto, na altura dos ombros. Hoje eu estou usando um vestido estampado com um blazer preto. Estou sentada aqui à mesa, né, junto aos outros participantes. Eu, como profissional, eu sou farmacêutica, sou de Minas Gerais, eu sempre trabalhei no SUS, né, eu sou um pouco que obcecada pelo sistema, porque na minha cidade, que tem menos de 5.000 habitantes, ela é considerada um vazio assistencial, né, porque a gente está a 300 quilômetros de Belo Horizonte, 200 quilômetros de Valadares, que é a nossa macro-região, e 195 quilômetros de Diamantina. Então, o paciente raro, o paciente grave na minha cidade, ele tem que navegar pelo menos essa quantidade de quilômetros para conseguir fazer um exame diagnóstico e depois para fazer a continuidade do tratamento. Então, é muito importante, né, pensar nas políticas públicas, pensar em acesso, lembrando que 70% dos municípios do Brasil eles têm menos de 20.000 habitantes e são, por causa disso, né, organizados em volta da atenção primária à saúde. Então, daí a importância do que foi falado nesta mesa e na anterior, de qualificar os profissionais da atenção primária à saúde, porque são eles os gestores do cuidado do paciente, são eles os ordenadores do serviço. Então, para um paciente chegar até um médico especialista, no centro de referência, habilitado ou não pelo Ministério da Saúde, ele só vai chegar lá, né, na maioria dos estados, se for por um encaminhamento de um médico da equipe de saúde da família, junto com enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, que precisam ser tanto ou mais capacitados nas doenças, principalmente no caso da epilepsia, que passa, né, pela atenção primária e, muitas vezes, não tem esse olhar de ser uma doença rara, né, de ter ali uma necessidade de encaminhamento mais célere dentro do sistema. E aí a gente vem, né, com a questão da qualificação e melhoria das políticas públicas para garantir acesso. Um deles, além, né, aí o segundo, primeiro é a capacitação da atenção primária, o segundo é a mudança na organização da regulação do SUS, que é o CISREG, né, aqui em São Paulo, esqueci o nome agora, é o sistema que encaminha o paciente para atenção, é o CROSS, né, aqui em São Paulo, que encaminha o paciente para atenção especializada, média complexidade, que hoje o encaminhamento ele é por especialidade e não por expertise, digamos assim. Um paciente que tem uma epilepsia, né, ele tem ali a crise de epilepsia na atenção primária, ele vai ser encaminhado para o neurologista, mas não para o neurologista, talvez, né, que vai resolver o problema do paciente de primeira vez. E o que acontece nesses casos? O paciente, na minha cidade, ele anda 300 quilômetros para ser atendido por um médico, para o médico falar para ele que não é com ele, que tem que ser com outro médico.
E aí esse paciente volta 300 quilômetros para a atenção primária à saúde, encaminhá-lo novamente para aquele outro especialista, e que muitas vezes, né, não vai ter vaga. Então, esse é o nosso segundo obstáculo de acesso que a gente realmente precisa qualificar. E a gente pode, hoje, né, pensar também na telemedicina, na tecnologia, porque a gente está com tudo na mão, né? A gente está aqui, ó. Enquanto a Andrea falava, enquanto a mesa anterior falava, eu estava fazendo um tanto de anotação aqui por causa de dados, buscando dados de hoje. Então, a gente não pode mais falar, né, ou não usar a tecnologia a nosso favor em algo, né, que é possível você ter um aplicativo, entrar ali e fazer uma solicitação, que a gente já faz isso em outras coisas, né? Então, esse é o nosso segundo obstáculo de acesso. E aí, dentro desse obstáculo da regulação, né, que é o encaminhamento do paciente para uma atenção especializada, e aí especializada conveniada, que é os centros de referência que a gente chama, que são conveniados a municípios e a estados, e a gente tem a habilitação do Ministério da Saúde, que vem aí, então, recurso do Ministério. A gente tem visto... eu falo porque eu tenho discutido isso com outras pessoas, mas eu, pessoalmente, porque eu visito muitos serviços de saúde do SUS no Brasil. Hoje, eu estava fazendo a conta essa semana, eu já fui em mais de 600 serviços em vários estados do Brasil, de especialidades diferentes, e o que eu vejo, às vezes, é uma falta de informação da equipe dos centros de referência em saber o que é ser habilitado, e que eles podem fazer a solicitação de habilitação. Então, a gente tem poucos serviços de referência hoje habilitados pelo Ministério da Saúde e que poderiam ter uma disponibilidade maior de vagas e ser financiados, né, para isso, e a gente não tem, por falta, às vezes, de conhecimento. E aí a gente entra, né, por causa disso, a dificuldade do paciente ter acesso realmente ao tratamento. E aí a gente fala, né, dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS, né? O medicamento, para ele chegar dentro de um protocolo, antes ele passa por vários caminhos, digamos assim, né? O primeiro deles é o que a Andrea trouxe, a questão da pesquisa clínica. A gente precisa ampliar o conhecimento em relação à pesquisa clínica no Brasil. Não faz mais sentido, em 2024, com a informação que a gente tem, as pessoas ainda acharem que pesquisa clínica é ratinho de laboratório. Isso não dá. Aí todo mundo quer o medicamento incorporado, mas esquece que passou por pesquisa clínica anteriormente, né? E a gente tem a Anvisa hoje, que é um órgão, como o Tony falou aqui antes, que, assim, se passou pela Anvisa, gente, eu nem questiono, porque eu sei que, se em algum momento, como eles estão monitorando, se em algum momento der problema, eles vão avisar também. Então, se passou, para mim, não tem outra chancela que tem que ter. Mas, em relação à incorporação, né, a gente tem que pensar na pesquisa. Depois, a gente tem que lembrar que a incorporação no Brasil ela não é automática. Não é porque passa pelo crivo da Anvisa, né, que vai olhar ali segurança e outras questões, que o medicamento automaticamente vai chegar no SUS. Alguém tem que pedir. Né? E aí a gente traz a responsabilidade para a sociedade civil. O SUS é uma construção social. A gente não pode deixar na mão das outras pessoas. A gente tem que assumir o nosso papel ativo na construção da política pública. Seja a indústria farmacêutica, seja a associação de pacientes, seja sociedades médicas, todo mundo hoje tem direito a fazer essa solicitação à CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que fica dentro do Ministério da Saúde, e a gente precisa participar, não só pedindo, mas principalmente participando das consultas públicas, onde todo mundo pode contribuir de forma técnica e por relatos pessoais em relação àquela tecnologia, se é a favor ou não. Aí vem a hora do beliscãozinho ali debaixo aqui da costela, né, que é do interior, da década de 80, sabe que a mãe fazia isso. A gente faz a nossa parte, né? A gente participa, a gente está atuando, né? A gente está participando da consulta pública, a gente está cobrando. Né? Aí passou pela consulta pública, ótimo, incorporou. Aí passa, né, o medicamento foi incorporado, passa para a construção e elaboração do protocolo clínico, onde vão ter os critérios de acesso.
É uma segunda fase ainda dentro da Conitec. E, nesse momento da pesquisa, do protocolo, o documento também vai passar por consulta pública. E a gente tem que ler não só como que o acesso do medicamento está descrito ali, a gente tem que ver como que está a rede de atenção à saúde, o que foi colocado ali como responsabilidade de municípios, de Estado e do governo federal. Porque é aonde a gente vê depois chegar lá na ponta para o paciente e o paciente não conseguir fazer o exame, né, ou não esquecerem de fazer uma solicitação de incorporação de exames. E aí, para finalizar, a gente chega, propriamente dito, no acesso, né, que, após ter essa incorporação, a gente hoje, né, tem um apagão do CONAS, CONASEMES e do Ministério da Saúde em relação à pactuação dos medicamentos e dos protocolos que que foram ali, né, estabelecidos pelo Ministério da Saúde. E quem que é o CONAS? Né? É o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, né? Porque o SUS, ninguém manda em ninguém, todo mundo pactua. Então, por que não está pactuando? Né? Se sentam na mesa todos os meses o secretário estadual de saúde, os secretários municipais de saúde, representados pelo CONASEMES, que é o Conselho Nacional desses secretários, e o Ministério. Se a gente olhar hoje, que é o que eu estava fazendo antes, no site da Conitec, a gente está com 33 protocolos clínicos em atualização, prontos. Por que eles não são publicados? Né? E aí, depois de publicados, por que nas reuniões dos secretários estaduais, municipais do Ministério da Saúde, que sempre acontece na última semana do mês em Brasília, e está ao vivo, né, no YouTube para todo mundo assistir, por que essas pactuações não estão acontecendo? Porque só depois delas é que os estados vão definir as regras de acesso para o paciente, para o médico poder prescrever para o paciente. E, por isso, né, está ali, né, um dos maiores gargalos que a gente tem hoje. Muitos medicamentos e muitos exames diagnósticos e cirurgias, eles estão incorporados ao SUS há mais de 2, 3, tem casos de até 5 anos de já estar incorporado e não está disponibilizado ao SUS. Né? E aí vem a questão, a culpa é deles? Aí eu acredito que não. Tá? Porque o SUS, apesar de terem pessoas lá dentro, eu passei 20 anos lá dentro, né, o SUS são processos. Se a gente conhecer os processos aqui fora, a gente vai saber em qual porta bater e o que exigir. Então, se o SUS hoje, né, ele não atende às nossas necessidades, né, porque funcionar, né, eu falo porque eu vejo que ele funciona, eu sou SUS dependente, eu não tenho plano de saúde, e eu uso o SUS para aquilo que eu preciso. Então, falar que o SUS não funciona hoje também está errado, né? Porque o SUS que a gente tem hoje foi uma construção. Agora, o SUS que a gente quer a partir de hoje aqui, ele só vai acontecer se a gente que está aqui na sala se mobilizar para isso. É constância e persistência. O SUS, ele não é de gestor, ele não é de político, ele não é de profissional de saúde, ele não é de profissional administrativo. O SUS é do povo brasileiro. O dia que a gente entender, né, o papel que a gente tem na construção do SUS, e não é militância política, não é militância nada disso. O SUS é de todo mundo. Então, se a gente começar a participar ativamente, mas conhecendo, tá, gente? É conhecer. Não adianta também bater na porta e apontar sem saber o que a gente está fazendo. A gente tem que dar um passo atrás, entender como o sistema funciona, para a gente, aí sim, ter o SUS que a gente precisa, né, amanhã, o ano que vem, no próximo evento. Então, é por isso, né, mais uma vez, que eu agradeço, é por isso que eu acordo todos os dias, porque realmente termino como eu comecei, eu sou totalmente obcecada por esse sistema. Eu sei que ele pode ser muito melhor, porque eu vi que, em todos os pontos que a gente melhorou, é porque teve mobilização técnica da população. Então, é isso que eu conto com todo mundo aqui. Obrigada. Muito obrigada, Santuza. Antes de chamar o nosso próximo convidado, eu só vou pedir para que as pessoas que estão em pé, se vocês quiserem, tem cadeiras aqui ainda para sentar,
e peço um pouquinho mais de silêncio aí no café. Daqui a pouquinho, gente, às 12 horas, a gente vai fazer um intervalo e todo mundo vai poder participar do café, tá bom? Passo a palavra agora para Liane Silva, mãe da Caroline e líder do Grupo Dravê Brasil. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, eu sou Liane Pereira. O Liane Silva deixou a minha Dravê muito feliz, porque ela é Silva e eu não sou, né? Em 2010, aos 40 anos, me descobri grávida da Carol e meu nome passou a ser Mãe da Carol, né? Olhando, enquanto meus colegas de mesa falavam, eu olhava o relógio e eu pensava o quantas vezes nós, pais de filhos com epilepsia, contamos segundos e contamos minutos de uma crise. Né? Que bom que hoje a gente está aqui contando uma contagem regressiva e não uma contagem decrescente. Carol teve a primeira crise com 25 dias de vida, teve uma parada nos meus braços e no hospital foi dito que era refluxo, por um profissional que não estava preparado. O primeiro profissional que eu fui encaminhada foi para uma gastro e não para um neuro. Aqueles episódios de refluxo, eu, como mãe professora, tinha conhecimento de uma epilepsia que seria uma crise generalizada, que a pessoa teria que cair, babar, se bater, e o meu bebê não fazia isso. O meu bebê enrijecia, ficava duro, ficava roxa, mas era refluxo. Eu acreditei na palavra do médico. Então, hoje, a busca da Liane é para que tenhamos profissionais habilitados que conheçam os vários tipos de crise de epilepsia que existem e que passem essa segurança para nós pais. Isso é muito importante. Ouvir falar da luta, nós pais começamos pelo luto. Ninguém quer ter um filho atípico. E o luto demora um pouco para passar. Na verdade, acho que ele nunca passa. Um pouquinho sempre fica dentro da gente. Mas a luta vem, a gente arregaça as mangas e cada dia sem crise é uma contagem melhor. E se por um acaso essa contagem tiver que zerar, nós vamos zerar, mas vamos começar com toda a força novamente. E nós buscamos, sim, a qualidade não só pela Carol, mas por todas as Caróis. Nós buscamos que as tecnologias novas cheguem para todos e no momento certo. E aí a gente busca muitos recursos que sejam aprovados, tanto na Conitec, tanto para a Anvisa, porque para nós a busca é agora. Eu sei que Dravê não tem cura, mas eu quero qualidade de vida para todos os Dravês. E é isso que a gente quer. Se nós tivermos qualidade de vida, nós já vamos estar um pouco melhores. A batalha contra o tempo. Eu tinha uma filha cadeirante, eu tinha uma filha com sonda. Hoje, Carol caminha, hoje, Carol está sem gastro, por medicamento acertado. Então, é isso que a gente precisa. Nós não temos tempo para espera. Nós, pais, precisamos de profissionais habilitados, não só neuros. Nós precisamos do técnico. Gente, uma vez, numa crise da Carol, uma técnica fez cosquinha nela para ver se passava. E como não passou, ela disse, mãe, eu vou ao posto, depois que chegar 5 minutos, tu me chama novamente. Só quem passa por isso sabe. Né? E, para mim, como mãe, eu tenho 3 filhos. Eu sempre digo assim, quando um filho cai, o colo de mãe afaga, o nosso ego enche, porque o nosso amor cura. Uma crise de epilepsia, a gente se sente na impotência total. O nosso toque pode piorar. Então, assim, eu fico muito feliz de ter um momento como este. Um momento onde nós estamos juntando as síndromes raras, nós estamos juntando os raros, porque se nós continuarmos a pensar só no nosso umbigo, nós não vamos conseguir nada. Nós precisamos, sim, lutar para esses procedimentos, para nós termos PCDTs corretos, que a gente saiba protocolos lá do Rio Grande do Sul, de onde eu venho, até lá no Nordeste. Se precisar, nós tenhamos todas as mesmas tecnologias que farão bem aos nossos filhos. Não só termos profissionais habilitados, mas termos também momentos certos que cheguem a nós. Nós precisamos de terapias,
nós precisamos de continuidade. Ontem nós falávamos no nosso jantar da preocupação dos nossos filhos crescerem, de nós sairmos da mão da neuropediatra e cairmos no neuro. Carol faz 15 em janeiro, eu já estou com esse medo, né? Então, são angústias que passam no nosso coração de família. Ser reconhecido como raro é muito importante. A nossa deputada falava em escola. Eu sou professora e Carol estuda na escola que eu me aposentei. Por um detalhe, hoje ela está matriculada, fazendo uma coisa irregular para o nosso sistema educacional. Carol está matriculada no 8º ano e frequenta um 3º ano. Porque eu, Liane, trabalhei na escola e pedi. Ela tem orgulho de mostrar o caderno, porque ela não precisa fazer atividade diferenciada. Ela consegue fazer o que o 3º ano está. Então, vocês imaginem para um raro chegar em casa com um caderno com as atividades feitas. Se ela estivesse lá no 8º ano, ela só estava passando tempo. Né? Então, essa busca de ver a individualidade de cada ser humano, isso tinha que ser para todos nós. Mas, pelo menos, que se chegasse esse olhar para o nosso raro, já está muito bom. A vida não espera, eu já citei isso, e nós, mães e pais, não esperamos. Eu fico feliz quando eu vejo Daniels na vida, né? Pais que arregaçam umas mangas e não fogem da luta, que essa luta é muito das mães, mas que bom que estão chegando os nossos companheiros juntos, né? E dizer assim, ó, que hoje a nossa luta, a minha luta, não é mais só pela Carol, é por muitas Caróis, e que a gente tenha um futuro promissor, com tratamentos adequados, acesso a esses tratamentos, acesso a terapias, acesso a um mundo melhor, que comece lá na minha casa e continue em toda a sociedade. Obrigada por esse momento, que seja o primeiro de muitos, e que nós tenhamos cada dia mais força de lutar por alguém que não consegue lutar na causa. Muito obrigada por esse momento. Liane, você nos emociona, muito obrigada. A gente que te agradece por você estar com a gente. Passo a palavra agora para a Carolina Rolo, que é líder de acesso ao mercado na UCB. Bom dia a todos. Seguindo aí como a Santuza mesmo iniciou, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de uma altura de 1,52, cabelos grisalhos, visto uma blusa preta, orgulhosamente falando uma blusa também púrpura aqui nesse evento, viu? Quero agradecer aqui a presença de todos os painelistas, é um prazer estar com vocês aqui, e também a organização aqui do evento. É muito bom poder, sim, também estar nesse painel, nessa discussão, representando a indústria farmacêutica. Mas, antes de falar da indústria farmacêutica, eu, como profissional da área da saúde, como farmacêutica, me orgulho muito, Santuza, do SUS, aqui, do nosso Sistema Único de Saúde, e, inclusive, algo que, não só nesse painel, mas no painel anterior, todos nós falamos, né, estamos falando sobre a questão do conhecimento. E eu acho que tem uma frase que eu aprendi com meu marido, que ele é pesquisador, que ele fala que conhecimento gera conhecimento, por menor que ele seja. E, além disso, não é só o conhecimento sobre uma doença, mas, como mesmo a Santuza, né, acabou de falar, sobre o conhecimento sobre o sistema também, porque, quando a gente conhece o que existe, a gente pode cobrar. E eu acho que falta muito, né, para nós, brasileiros, entendermos como é o nosso sistema, entendermos um pouco mais sobre o que nós podemos e devemos também exigir do sistema. Nós temos direitos, mas também lembrar que temos deveres, né? E falando até um pouquinho sobre as questões das judicializações, a gente também sabe que a judicialização não é a melhor saída. Às vezes, é uma das saídas, a mais extrema delas, mas ela não deve ser inicialmente procurada. Por quê? O recurso tem que ser bem utilizado, sempre. Né? O financiamento do SUS, infelizmente, ele não é como deveria ser, tamanho é o nosso país, tamanho é o nosso sistema. E falando um pouquinho agora sobre indústria, eu trabalho numa empresa multinacional, e, quando eu falo do SUS,
lá para o time lá fora, eles ficam realmente extasiados e orgulhosos, né, de falar, nossa, como esse sistema é bom, uma vez que vocês fornecem a medicação, e isso promove um acesso do paciente, de uma maneira com equidade, de maneira irrestrita. Entretanto, a gente sabe que tem alguns desafios. E começando por um dos desafios, que é aqui do nosso tema, do painel, falar sobre as políticas públicas e os protocolos clínicos. A importância de um protocolo clínico para uma doença e um protocolo clínico bem estabelecido. Ali tem que existir, sim, um papel muito importante da sociedade médica para apoiar, né, o sistema e os gestores de como fazer um melhor protocolo, de um conhecimento não só sobre os aspectos da doença, mas, inclusive, sobre o que a gente chama da carga da doença. Em doenças raras, a gente sabe que, muitas vezes, isso não impacta só o paciente, impacta a mãe, impacta os familiares e todo o entorno. E a consequência disso é um impacto na economia do nosso país também. Então, não só a sociedade médica, mas a sociedade civil precisa estar muito presente, como a Santuza mesmo reforçou, nessa questão de entender e suportar os gestores do sistema público num protocolo bem descrito. Por quê? Na hora que você tem um protocolo com os critérios estabelecidos, com os parâmetros claros, inclusive, isso ajuda muito no processo de uma incorporação de uma nova tecnologia. E aí a gente fala da indústria farmacêutica. Não só a indústria farmacêutica multinacional, mas a nacional também, que tem uma missão muito importante de trazer novas terapias que possam fazer a diferença na vida dos pacientes. E, como Eliane mesmo falou, trazer qualidade de vidas. Muitas e muitas doenças crônicas não têm cura. E o paciente ele tem que conviver com aquela condição até o fim da vida. Mas viver de maneira sem qualidade de vida não faz sentido para ninguém, né? E dentro desses aspectos, eu acho que assim a indústria farmacêutica ela tem uma missão muito importante e ela precisa estar nesses fóruns, como hoje nós estamos, porque cada vez mais, né, a doutora Cristiane comentou, precisa existir uma parceria público-privada. Em que sentido? Não só na produção de uma medicação, mas também no suporte a ajudar no conhecimento, na expertise que muitas vezes algumas indústrias têm e que possam compartilhar isso com o sistema público. E aí, se o doutor José Amaral me permite, hoje a UCB ela tem um projeto muito importante de educação médica continuada, que, inclusive, está muito alinhado com o que a Organização Mundial da Saúde preconiza para as doenças do sistema nervoso central, que é levar conhecimento. E o doutor José Amaral abriu as portas para essa discussão. O governo está aberto para essa discussão. E, inclusive, nós tivemos oportunidade de conversar com ele sobre um projeto de educação médica continuada para a assistência médica do governo. Então, assim, é o princípio de tudo. Eu acredito que esses fóruns devam continuar, a gente continue mantendo essa discussão viva, porque, em especial em raras, é sempre uma barreira maior, né? Porque existe um número restrito de pacientes, existe uma restrição, muitas vezes, do conhecimento da doença, o que torna a jornada desse paciente, muitas vezes, mais difícil, mais sofrida. E eu acho que, quando todos nós nos juntamos para conversar sobre esse tema, quem sai ganhando não é só o paciente, mas a sociedade como um todo. Então, eu quero agradecer novamente aqui a organização e me colocar à disposição para as perguntas. Obrigada. Vou aproveitar, lembrar vocês, aproveitem, gente, essa mesa maravilhosa, encaminhem suas perguntas, QR Code aqui na tela, ou por escrito, tá bom? Eu tenho o prazer agora de convidar o doutor José Luiz Gomes do Amaral. Gente, ele já foi presidente da Associação Paulista de Medicina, da Associação Médica Brasileira, e hoje é assessor do secretário estadual de Saúde de São Paulo, doutor Eleusis Paiva. Com a palavra, José Luiz. Bom, muitíssimo obrigado. É uma grande satisfação, por vários motivos. Eu penso que
espero que nos próximos minutos eu consiga exprimir quais são os vários motivos que me trazem satisfação estar aqui com o senhor. Eu, de fato, trabalhei na Associação Médica Brasileira, na Associação Paulista de Medicina, mas talvez valha a pena eu contar uma história mais antiga do que essa, e que me coloca junto dos senhores aqui nessa plateia. Talvez, no começo da minha vida profissional, eu sou médico intensivista e sou anestesista. Então, eu faço 2 especialidades. E trabalhei na Escola Paulista de Medicina durante toda a minha vida nessas 2 especialidades. Como aluno, como residente, como médico e como professor. Então, lá pelos anos 80, eu estava nos Estados Unidos e assisti uma palestra muito interessante sobre uma situação, uma condição que era entendida como uma condição rara. Eu gostei tanto daquele assunto, falei, puxa vida, que coisa interessante. Era uma condição rara que vinha de ser descoberta e nós tínhamos um grande volume de investigação em torno dessa condição. Era uma condição genética, e eu já vou falar um pouquinho sobre ela, e que fazia com que os pacientes reagissem de uma maneira, os pacientes afetados por ela reagissem de uma maneira completamente anormal à anestesia. E isto frequentemente levava à morte. E eu achei muito interessante isso. Isso era pouco estudado nos anos 80, faz bastante tempo. E aí eu comprei no livreiro do Congresso ali um livrinho pequeno que falava sobre pesquisas experimentais em ratinhos, em animais, porcos particularmente, sobre aquela doença. E voltei para o Brasil lendo aquilo. Bom, o tempo passou. Alguns anos depois, eu estava, agora já professor da faculdade, lá na minha sala, quando alguém me chamou no centro cirúrgico. Falei, tem um paciente aqui que está com um comportamento estranho. Você podia dar uma olhada? Eu olhei o paciente, vi a frequência cardíaca muito elevada, pus a mão no pulso. Naquela época nós não tínhamos todos esses equipamentos que nós temos hoje. O oxímetro não existia naquela época. Então, pus a mão no paciente para sentir o pulso dele e percebi que ele estava com febre. Eu falei, mas alguma coisa está estranha aqui. Mas olhei para o campo cirúrgico e o paciente sangrava mais do que esperado e ele não estava relaxado como era esperado. Eu falei, era esta síndrome. Temos um caso de hipertermia maligna. Aqui no centro cirúrgico não é possível, isso tem de ser tratado dessa forma, e me lembrei daquela situação raríssima que tinha sido descrita no Congresso uns anos antes. Bom, aí foi uma dificuldade enorme para encontrar recursos para tratar o paciente. Nós não encontramos recursos para tratar o paciente veio a falecer. Ele veio a falecer, eu não tinha dúvida que era aquilo mesmo. Como é que nós vamos resolver esse assunto? Falei, bom, o primeiro passo é uma condição genética, eu tenho que falar com a família. E aí procurei reunir a família do paciente. Foi muito difícil porque, lamentavelmente, aquele paciente era um paciente que estava sendo operado em função de ferimento de arma de fogo. Ele tinha sido surpreendido num assalto, ele era o assaltante. E a família ficou muito preocupada com alguém querendo falar com a família, porque achava que era a continuidade de uma investigação. E depois eu vim a conhecer melhor a família. Na verdade, a família estava muito envergonhada do comportamento daquela pessoa, porque era uma família de gente muito trabalhadora, muito honesta, etc., que se sentia envergonhada de ter alguém transgredindo a lei dentro daquela casa. Bom,
Bom, eu informei a família, passei um relatório bem detalhado para todos, e falei, como é que nós vamos resolver esse assunto, meu Deus? Porque isso vai se repetir em algum lugar e nós precisamos evitar que isso se repita. Eu fui procurar nos outros países como isso estava sendo tratado, e nos outros países estava se começando a trabalhar com relação a isso. E, enquanto eu estava procurando isso, apareceu uma senhora